Bem-vindos aos navegantes, está no ar mais um Diário de Bordo. Bem-vindos, minhas amigas e meus amigos. Hoje é sexta-feira! E hoje, sexta-feira, eu quero contar um conto mais leve, um conto de família, mais precisamente da família do meu pai. E essa história é uma história que eu ouvi muitas e muitas vezes quando eu era criança, e é uma história que eu sempre adorei, é uma história que eu gosto muito e que eu sempre quis, de alguma forma, passar e gravar e não deixar morrer essa história, porque ela é uma história muito divertida. E eu chamo essa história do Cirquinho do Meu Pai. Vai ver o que vai acontecer. Bom, antes de eu contar da história, eu queria falar dos personagens. Eu queria contar um pouquinho dos personagens, porque daí a história vai fazer um pouquinho mais de sentido. Começando então pelos meus avós. Quem eram os meus avós? O meu avô se chamava Manuel, o vô Mané. Minha avó se chamava Luzinete, a avó Luzinete, não tinha avó Luzinete, porque a avó Luzinete era muito braba, então era a avó Luzinete mesmo, não tinha essa coisa de mané com ela, não. Então a avó Luzinete e o vô Mané. O vô Mané é descendente de portugueses, um cara muito sério, um homem muito sério, ele tinha um bigode bonito assim, e bem português, e ele era um cara muito trabalhador, ele foi um homem muito importante para muita gente dentro daquilo que ele fazia. Ele começou como estafeta. Para quem não sabe, estafeta é o que a gente chama hoje de office boy do Banco do Estado do Paraná. E chegou a cargo de direção quando ele se aposentou, muitos anos atrás, ele chegou até a cargo de direção do Banco do Estado. E como ele começou muito cedo, ele começou acho que a trabalhar com 13, 14 anos, alguma coisa assim. Ele também se aposentou muito cedo, mas ele foi passando de estágio para estágio no banco e conhecia o sistema do banco inteiro. Então chegou uma fase da vida dele que ele era convidado a abrir agências dentro do estado. Veja bem, eu estou falando do meu avô, então, ou seja, eu estou falando 50 anos atrás, alguma coisa assim, 50, 60 anos atrás, muitos anos atrás. Então ele foi responsável por abrir muitas agências em várias cidades pequenas do Paraná, e organizar essas agências, né? Porque ele realmente conhecia muito do sistema do banco da época. Então eles moravam basicamente viajando de um lado para o outro. Uma coisa que se perpetuou na nossa família, a gente viaja muito, a gente tem sangue cigano. Então, e ele morando numa dessas cidades e tal, é onde essa história se passa. Eu não tenho certeza exatamente qual cidade que foi que se passa essa história, mas enfim, era uma cidade interior. E agora eu vou falar um pouquinho da minha avó. Minha avó já tem uma história super bacana que um dia eu vou contar mais profundamente, mas basicamente ela era de Murici, Alagoas. E devido a ela eu tenho também parte eu sou parte nordestino, corre nas minhas veias o sangue nordestino, ao qual eu tenho muito orgulho do meu sangue alagoano. E eu sou muito feliz por ser um pouco do sul, um pouco do nordeste. Eu me sinto cada vez mais brasileiro por causa disso. Então eu tenho muito orgulho desse meu lado nordestino, que vem da minha avó, que é um lado muito forte, muito também guerreiro. E minha avó era uma pessoa muito também séria, e ela era muito brava na educação com os filhos, e ela foi professora de primário. Mas ela era uma mulher muito inteligente, extremamente inteligente, minha avó. Ela se tornou espírita depois de uns anos, tinha uma sabedoria muito grande, e eu devo um respeito muito grande à minha avó, minha querida avó também, a avó Luzi. Na verdade a gente chamava ela de vó Luzi, mas enfim.
E só tinha uma coisa assim, e quando eles conheceram, namoraram, casaram, e aí foram ter os filhos, e eles tinham, eu acho assim, uma grande imaginação para os nomes dos filhos. Porque veja bem, os filhos eram Ricardo, Reinaldo, Roberto, Raquel, Rosângela. Como vocês podem ver, uma imaginação tremenda para nome de filho. Entendeu? Então, meu pai era o mais velho, aí vinha o tio Reinaldo, tio Robertinho, tia Raquel, e depois, meio que quase a temporão, tia Rosângela nasceu. Ela tinha uma diferença quase boa de idade. Então tem certas histórias que eles contavam que a tia Rosângela era bebê, então ela quase não aparecia na história. Então essa história que envolve, na verdade, o Ricardo, o Reinaldo, o Roberto e a Raquel. Ah, diz, diz meu pai, assim, dizia, né, meu pai, que um belo dia, depois de terem ido a um circo, ele ficou fascinado com a história do circo, e ele, principalmente com o tacador de faca. Ele achou aquilo fascinante. O cara que tacava a faca. E ele falou, não, ele pegou uma faca da minha avó, uma faca de cozinha muito boa da avó. E segundo ele, até a beira da morte dele, quando ele estava no hospital, ele jurava de pé junto que ele tinha descoberto o equilíbrio perfeito. Veja bem, o equilíbrio perfeito da faca para a faca sempre acertar o alvo. Então eu não sei o que cargas d'água que ele fez, que ele mudou o peso da faca, adicionando alguma coisa no cabo. Ele nunca explicou direito o que era. É o segredo dele, o segredo dele. Mas ele falou que ele sabia. Ele sabia, ele tinha preparado a faca e a faca não errava o alvo. Então, quando ele descobriu isso da faca, surgiu a ideia de fazer o cirquinho, né? Porque ele já tinha a primeira atração, que era tacar faca. E aí eu já fico imaginando como é que foi essa reunião em família, onde ele, o cabeça, dando as ideias e discutindo quais seriam as atrações do circo. Então a primeira atração do circo seria o tacador de faca. Uma primeira atração, eu digo assim, uma das atrações, o tacador de faca. A outra atração que eles bolaram foi o que eles chamaram do Globo da Morte. O Globo da Morte, o que era o Globo da Morte? O Globo da Morte, basicamente, eles pegaram uma escada velha do meu avô, de madeira, no meio dela, tiraram um dos pinos de degrau, colocaram um cabo de vassoura, não sei como prenderam, e a escada rodava. Esse era o Globo da Morte, certo? E, por fim, inventaram o Cabo da Morte, que era uma corda bamba. Mas como que isso funcionava? Então vamos lá. O primeiro, a atração do tacar faca se chamava a Távola da Morte. Então veja bem, as atrações eram 3 atrações no cirquinho e iam ser para o público. A Távola da Morte, o Globo da Morte e o Cabo da Morte. Já deu para ver no que isso ia dar, né? E aí, como que funcionaria o esquema? Quem seriam os personagens a trabalhar lá? Bom, o pai, aparentemente, ele era responsável a fazer a apresentação do circo, ele era responsável a pegar o dinheiro das crianças que iam assistir o circo, certo? E ele era o tacador de facas, obviamente. E daí, ele tinha uma mesa velha que eles iam usar para atacar a faca, a távola, afinal de contas, né, a távola, mas precisava de um personagem para ficar lá para receber a facada. Que foi escolhido, claro, a tia Raquel. Tia Raquel foi escolhida para ficar na mesa enquanto meu pai ia atacar a faca. Que segundo ele tinha treinado bastante. Então eu fico imaginando, meu pai, pelo que conta a história, pela lenda, ele deveria ter uns 10, 11 anos nessa fase. A tia Raquel provavelmente tinha uns 7 anos de idade, alguma coisa do gênero. Então eu fico imaginando a tia Raquel, assim, vestida de aquele uniforme de bailarina, de aula de balé, né, rodadinha, presa na mesa. E o irmão mais velho dele, muito responsável, ia tacar a faca nela.
Tudo bem, então essa era uma das atrações. A outra atração, como eu disse, era o Globo da Morte. Precisavam de duas pessoas para o Globo da Morte. Uma para ficar numa ponta, outra para ficar na outra. Novamente, a tia Raquel, a atração principal do circo, foi escolhida para ficar numa ponta e o tio Reinaldo para ficar na outra ponta, enquanto o Globo da Morte girava. E a terceira atração, que eu acho a mais fantástica e engenhosa, que é o Cabo da Morte, consistia no seguinte: eles amarraram uma corda da ponta da casa, veja bem, da ponta da casa até uma árvore, mas aparentemente tinha uma técnica toda especial para esticar a corda, podia ficar, né, retinha. E aí eles esticaram essa corda, então, da ponta da casa a essa árvore, correto? E aí, como seria a atração? Muito simples. Pegaram a bicicletinha da tia Raquel, tiraram a câmara, o pneu e a câmara, então a bicicleta ficou só no aro, testaram o aro com a corda, então ficava perfeito, encaixava perfeitamente, problema resolvido. Só precisava de alguém para andar na bicicletinha. Claro, o escolhido foi o tio Robertinho, o menorzinho. Então, porque ele era mais leve. Então as atrações começariam assim, né? Com o Cabo da Morte, depois seria o Globo da Morte e a atração principal de papai, que seria a Távola da Morte. Tudo resolvido, tudo treinado, tudo, né, pronto. Precisavam do circo e da tenda. Essa foi a parte até mais fácil, porque, claro, eles usaram o varal da minha avó. Então eles pegaram o varal que já existia, então não precisava fazer nada. Pegaram só alguns lençóis da casa, prenderam os lençóis, aí um lado era o lado de fora do circo, o outro lado era o lado de dentro do circo, certo? E a abertura era entre os lençóis. Pegaram as cadeiras da casa, todas as cadeiras da casa, colocaram lá no jardinzinho deles, do lado de cá do varal do circo, né, para o público. Então estava tudo resolvido. Então já tinha, o circo estava montado, tudo certinho e tal. Chamaram a criançada começou a chegar, o pai começou a tirar o dinheiro e tal, pá, pá, pá. Quando estava tudo resolvido, ele pega a corneta dele, porque se eu não me engano ele tocava corneta na bandinha da escola. A atração principal, até hoje eu não sei como foi parar em cima da casa o tio Robertinho com a bicicletinha, sendo que eles estavam usando a escada. Essa é uma parte que eu não sei também como é que aconteceu. Mas tudo pronto. Vai, Robertinho! Aí nisso, sai daí, menino! Seu louco, sua mãe te mata! Quando era a vizinha que chegou correndo, alguém avisou a vizinha. Diz que foi criança saindo pra tudo quanto era lado, pá, pum, pá, pá, cadeira espalhada no chão, lençol na lama, foi uma tragédia. Basta dizer que naquela noite eles apanharam silabicamente. Eu avisei pra você não fazer essas coisas, menino. A sorte foi da vizinha ter chego. Tudo isso aconteceu, obviamente, porque minha avó trabalhava de tarde, dando aula, e ela não estava em casa, né? Nesse período que ela não estava em casa, as crianças faziam as loucuras delas, né? Mas enfim, essa história é uma história até boba, simples, mas eu acho muito divertida. E conta a ingenuidade e engenhosidade das crianças, né, numa era sem internet, sem nada. E eu não estou falando isso para fazer apologia do passado, que o passado era melhor, que o passado não sei o que lá, que a gente era mais criança, que a nossa infância era melhor. Não, eu acho que a infância de hoje, eu acredito na moçada de hoje, eu acredito que a moçada de hoje tem a sua diversão, tem as suas coisas, tem a sua inocência também.
claro, tem mais informação do que as crianças tinham, mas ao mesmo tempo as crianças não tinham informação, elas brincavam com qualquer coisa. Mas eu acho que a gente tem mais aqui ter pensamento positivo e achar que o futuro traz coisas boas e vai trazer, e essas crianças vão ser maravilhosas tanto quanto foram a do passado. O que a gente tem que fazer é simplesmente, acho que nutrir o amor e ensinar e contar essas coisas para eles e guardar, fazer com que eles conheçam essa história, e quem sabe essas histórias vão influenciando, vão modificando, vão ajudando, vão humanizando as crianças também. Bom, essa foi minha história do dia, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal e compartilhem. Vamos ajudar esse canal a crescer, ok? Beijo, tchau, até a próxima!